Meu nome é Vera Verri, sou coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva pela COPSER. Hoje iremos apresentar a vocês a videoaula sobre piscicultura, onde trataremos dos seguintes temas: criação de peixes em sistemas de recirculação de água, boas práticas, salga, secagem e aproveitamento do pescado. Fiquem atentos, pois nosso vídeo estará dividido em 8 partes. Olá pessoal, meu nome é Bárbara Silveira, sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui novamente a convite da COPSER para prestar um até à distância para vocês pelo projeto Bahia Produtiva. A nossa 8ª e última videoaula será sobre o aproveitamento de resíduos de pescado. Mais especificamente falando sobre a questão do biodigestor, que foi uma dúvida que surgiu durante a nossa videoaula de criação de peixes em tanque-rede e sobre o curtimento da pele do peixe, ou seja, você transformar a pele do peixe em couro. Então, vamos lá? O biodigestor é um equipamento fechado usado para acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. Então, esse processo é chamado de biodigestão anaeróbica, ou seja, sem a presença de oxigênio. O objetivo do biodigestor é o reaproveitamento de dejetos orgânicos, como, por exemplo, as vísceras do pescado, e como resultado da decomposição desses resíduos, nós temos 2 subprodutos, que é o biogás e o biofertilizante. Então, como funciona o biodigestor? Então, o biodigestor é basicamente uma câmara fechada, que é alimentada de resíduos orgânicos, como esterco, resto de alimentos, cama de frango, as vísceras do pescado. Então, essa matéria é misturada com a água e, por meio da falta de oxigenação, algumas bactérias anaeróbicas, elas atuam nesses dejetos, transformando em biogás e biofertilizante. E o que é o biogás? O biogás é uma mistura entre o gás metano e o gás carbônico, que pode ser usado como fonte de energia quando vem acompanhado de um gerador e também pode gerar energia térmica. O biofertilizante, também um subproduto do biodigestor, é um adubo natural, rico em nutrientes, que pode ser usado na irrigação de plantas e hortas. Trago aí para vocês uma matéria amazonense que fala que a empresa está reaproveitando os resíduos de peixes para a produção de biofertilizantes, biogás e ração. Então, está sendo aí uma alternativa para utilizar esses resíduos no biodigestor para produzir esses subprodutos. Então, o biofertilizante, ele trará vantagens para a agricultura em geral, que pode, por ser o quê? Um produto que não tem agrotóxico. O biogás é um combustível que poderá ser usado com a geração de energia e a ração orgânica trará benefícios à criação de peixes na região amazônica. Então, tá aí para vocês um exemplo que pode sim ser utilizado os resíduos do peixe, as vísceras, para você colocar dentro do biodigestor para gerar um biogás e um biofertilizante. Agora, nós vamos falar sobre o processo de curtimento da pele do peixe, ou seja, você transformar a pele do peixe em couro. Então, como o processo de curtimento da pele de tilápia, você tem o quê? Pode-se realizar projetos que atendam o público da agricultura familiar, principalmente na criação de cooperativas e associações que busquem enaltecer as mulheres, chefes de família, promovendo o quê? A capacitação e a autossustentabilidade por meio de uma geração de renda, trabalho, autoestima, inclusão social e, além disso, a humanização. Então, aquilo que era lixo, a pele que era lixo, se transforma aqui em artigo de luxo, porque se cria com couro da tilápia bolsas, calçados, sapatos, roupas, pastas. Então, é uma tecnologia inovadora
de baixo custo, que traz um papel social muito grande. Vem aí uma alternativa para você aproveitar a pele da tilápia, porque era jogado fora, e você transformar como uma fonte de renda e você também enaltecer as mulheres chefes de família. Então, a pele do peixe, que era utilizada para fazer a farinha de peixe, a silagem e outros subprodutos, também serve para o processo de curtimento. E o que é o curtimento? É transformar a pele em couro. Temos aí alguns exemplos nessas figuras de alguns objetos feitos com couro da tilápia, como por exemplo. Temos aí bolsas, temos sapatos. Então, você pode gerar aí uma alternativa para você gerar uma fonte de renda para as mulheres agricultoras pescadoras. Aí, falando sobre o processo de curtimento, no curtimento, a pele é submetida a algumas etapas com a utilização de produtos químicos ou vegetais. Os peixes mais usados para o aproveitamento da pele são o quê? A tilápia, que tem em primeiro lugar, a pescada amarela, o salmão, o dourado, o matrinchã e o pacu, a tainha. E a obtenção de um couro de boa qualidade depende de alguns quesitos. Quais são esses quesitos? O design superficial das escamas ou a falta delas é um fator fundamental de importância. A disposição, a orientação e a composição das fibras de colágeno na pele do peixe tem grande relação com a capacidade de tração e resistência do couro, ou seja, não tornar ele quebradiço quando fazer o processo de curtimento. Ou até ter resistência até o próprio processo de curtimento da pele. A espécie de peixe, a idade, o peso e o sentido da pele, se ela está transversal ou se ela está na longitudinal. Então, e a conservação, porque não adianta você fazer um curtimento que a pele já esteja em estado de decomposição, que é um dos fatores que a gente analisou lá quando a gente fez a nossa aula de boas práticas para manipuladores, quando a gente observou que para os consumidores a gente tem que analisar se a pele está bem aderida ao pescado, e é nos fatores cruciais, porque se a pele estiver soltando, indica que o seu peixe já está em estado de decomposição. E o processo de curtimento, se você cumpriu todas as etapas corretamente para o processo de curtimento, nós temos um bom couro de boa qualidade. Nós temos também os curtantes. Os curtantes é aqueles produtos, né? Aqueles produtos que transformam a pele em couro, é o curtante. Então, a utilização de curtantes minerais, como o cromo, tanino sintético, temos o quê? Uma reação deles que pode causar danos ao homem e ao meio ambiente. Então, não é muito favorável você utilizar, principalmente em uma assistência técnica de extensão rural, um produto químico para você fazer o processo de curtante, já que temos outras alternativas, que é o quê? Utilização de taninos extraídos dos vegetais. Lembrando que os taninos, a nível de curiosidade, são aqueles que são responsáveis pelas estruturas e pelos sabores dos vinhos tintos. Então, sendo a alternativa de utilizar os vegetais, não provoca danos ao meio ambiente igual os taninos sintéticos, né? Os produtos industriais provocam. Então, os taninos vegetais são geralmente achados em várias partes do vegetal, que é o caule, a folha, a semente e a madeira, e são usados desde a antiguidade para transformar a pele do animal em couro curtido, e possuem coloração que varia do amarelo ao marrom escuro. E falando sobre os taninos vegetais, então, o curtimento realizado por meio dos taninos vegetais tem como os principais benefícios, que não danifica tanto o meio ambiente, não provoca reações alérgicas para o ser humano, apresenta maior poder de absorção, obtenção
de maior brilho no acabamento final, possui as melhores características, os resíduos de produção são degradáveis e são aproveitados para o uso em compostagens na produção de adubo. Então, é muito mais vantajoso você utilizar um tanino de origem vegetal do que um tanino sintético, justamente também pelo impacto que ele provoca no meio ambiente. E esses taninos são encontrados em alguns vegetais que a gente pode encontrar facilmente, que é a casca do cajueiro, a casca da aroeira e a casca e o gume da banana verde. Então, os cortantes podem ser extraídos o extrato deles. Então, é feito um extrato e os mesmos são diluídos em 5 litros de água. Agora, vamos para etapas de curtimento da pele do peixe. A primeira etapa é a lavagem e a eliminação das impurezas, como o excesso de sangue e até mesmo de algumas escamas que já estavam soltas na pele. E nessa lavagem nós temos também o remolho, que é o objetivo hidratar e eliminar a gordura e as impurezas aderidas sobre a pele. O remolho tem duração de 6 horas. Depois, nós temos o caleiro, que serve para a abertura das estruturas fibrosas, para a limpeza das fibras, eliminação de escamas e depois ajuda na maciez e na elasticidade. Então, nessa etapa são usadas a água e o cal virgem e tem duração de 12 horas. Então, após essa etapa, as escamas e a carne ainda presente na pele se soltam com certa facilidade. Depois, nós temos a descarne, que esse procedimento tem como objetivo remover as escamas, restos de carne e tecido adiposo, ou seja, aquele tecido gorduroso que ainda está aderido, ou seja, junto à pele. Então, a carne, que ainda é aderida na pele, se solta com pouca força física e, se o processo for auxiliado com o uso de uma colher, facilita a descarne. Temos aí uma imagem onde temos uma pele antes do processo da descarne, onde tem as peles aderidas, e depois do processo da descarne. Depois, nós temos a desencalagem, que visa a eliminação das substâncias alcalinas, que foi o cal que foi utilizado na calagem, na pele durante o caleiro. Então, nessa etapa, usa-se água e ácido acético, e esse processo dura em torno de 2 horas. O curtimento da pele, que é transformar a pele em couro, usa-se extratos de taninos vegetais presentes na casca do cajueiro, aroeira e banana verde, ou seja, cortantes naturais. A duração em média é de em torno de 6 horas. Mas é válido informar que essa etapa foi bastante influenciada pela concentração de extrato utilizado. Então, quanto maior a concentração de extrato, menor o tempo de curtimento e mais coloração é transmitida para o couro. Então, é importante frisar também que quando o couro se encontra em contato direto com ar, são formados o quê? Manchas mais escuras no mesmo, causado por possível oxidação do material, ou seja, você tem que colocar em um recipiente bastante fechado essa pele para que você não tenha a formação dessas manchas através do contato com oxigênio. Então, e após o processo, o couro não apresenta mais odor característico de peixe, mas sim o odor característico do extrato utilizado, ou seja, por exemplo, da aroeira. Então, sua textura também muda, apresentando-se mais grossa e fibrosa de acordo com o extrato utilizado. Após, temos o enxágue, que tem como objetivo elevar a resistência, a maciez e a elasticidade da pele. Usa-se água, óleo vegetal e detergente nessa etapa. Tem duração de 8 horas. O excesso de coloração presente nos couros é retirado do mesmo
pelo processo normal de enxágue. E no final, o couro apresenta-se mais oleoso e elástico. Por último, nós temos a secagem, que nessa etapa recomenda-se o quê? Que a secagem seja realizada em um lugar com sombra, caso contrário fica quebradiço, ou seja, nada de expor o couro em sol, porque senão o seu couro ele vai quebrar, vai ficar no estado quebradiço. Então, pessoal, obrigada, até a próxima, espero que tenham gostado das nossas videoaulas e até mais! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.